Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o dilúvio, né? Por que o dilúvio aconteceu? E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal, que assim, eu não acredito que o dilúvio aconteceu apenas pela maldade humana, né? Como a Bíblia fala, teve algo a mais aí que foi preciso Deus acabar, né, ali com a humanidade naquele momento, naquele exato momento, para que também ele finalizasse ali algo que estava crescendo ali juntamente com a humanidade. Foi preciso exterminar a humanidade juntamente com outros seres que eu vou estar falando com vocês aqui. Que seres são esses? Então, pessoal, eu sim não acredito que Deus tenha destruído aí a humanidade com um dilúvio só por causa do pecado do gênero humano, assim como a Bíblia fala. Teve algo a mais, né? Por que Deus ia destruir o mundo, né? E sobreviveu apenas 8 pessoas, né? Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas noras, né? 8 pessoas. Por que Deus não pegou essas 8 pessoas então e transformou, revigorou o corpo delas e as transformou com um corpo incorruptível antes do pecado? Por que teve que deixar eles procriarem e o mal voltar tudo de novo? E hoje está pior do que naquela época. Não faz muito sentido. Então, tem algo muito cabuloso aí, né? Tem algo a mais, né? Algo a mais que a gente precisa estar descobrindo aí. E a gente vai ler daqui a pouco alguns versos e a gente vai entender o que aconteceu. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que está por trás desse dilúvio aí. Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, tem algo assim a mais por trás desse dilúvio, que a gente vai estar lendo exatamente agora, lá em Gênesis, para nós entendermos um pouquinho sobre esse dilúvio. A partir do verso 1, lá em Gênesis, diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de o haver feito. Noé, porém, achou-se graça aos olhos do Senhor. Tá. Se Noé achou graça perante os olhos do Senhor, por que Deus não pegou Noé, a sua esposa, os seus filhos e as noras de Noé, como eu falei no início, os transformou em um corpo incorruptível para que o pecado não se espalhasse mais sobre a terra? Então Deus deixou eles procriarem e a maldade voltou tudo novamente. Lá no começo, quando Adão e Eva pecaram, aí Deus teve que matar um animalzinho para representar que Jesus viria, né, para morrer pela humanidade e nos remir dos pecados. Não faz muito sentido, né, o dilúvio ter acontecido, né,
ceifou um monte de gente e não dá para entender direito, pessoal. Por que que Deus fez isso só por causa da maldade humana? Se ele já tinha mostrado para Adão, né, através da morte do cordeirinho, que Jesus viria para nos remir do pecado, né? Não faz muito sentido. Então Deus fez o dilúvio acontecer para exterminar algo a mais. E é esse algo a mais que eu vou falar agora. Nós lemos aqui que os filhos de Deus, quando viram as filhas dos homens, as mulheres, eles, né, ficaram admirados pelas filhas dos homens, né, como a Bíblia fala aqui, a partir do verso 2, né, viram os filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, né? Quem são esses filhos de Deus que a Bíblia fala aqui em Gênesis 2? Tem muitas pessoas, estudiosos da Bíblia, pastores, padres, enfim, que falam que aqui são os seres humanos, os homens mesmo, né? Mas não é. Eu vou provar para vocês que aqui em Gênesis fala de anjos. São os anjos, tá, pessoal? Os anjos caídos. Mas espera aí. Os anjos não são seres sexuados. Como eles podem ter tido relação com as mulheres? Calma lá, pequeno gafanhoto. Calma lá, pequeno gafanhoto. Eu vou explicar isso para vocês. Gente, Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Se ele se transforma em anjo de luz, é muito fácil ele se transformar em um homem com órgão genital e ele conseguir procriar. É muito fácil para ele. Então isso realmente aconteceu, né? Esses seres caídos, né, para atrapalhar aí, mais uma vez, a obra-prima de Deus, que era o ser humano. Qual era a ideia de Satanás e os anjos caídos? Criar um novo Gênesis. Um novo Gênesis. Gênesis. Vocês conseguiram entender? Gênesis. Conseguiram pegar, pessoal, o que é isso? Gênesis. Então Satanás queria fazer uma procriação de um novo Gênesis, né? Com o Gênesis dos anjos caídos. E assim o ser humano ia ser exterminado, só ia existir os seres híbridos, que eram esses valentes, né, procriados, né, através dos filhos de Deus, que eram os anjos caídos, através das mulheres formosas humanas. E realmente começaram a nascer pessoas diferenciadas, né, gigantes, né? A Bíblia mesmo fala aqui que nasceram, né, homens de fama, foram homens de fama da antiguidade. Vocês já ouviram falar de Hércules, da mitologia grega? Hércules. Então, pessoal, vocês têm que entender uma coisa. A mitologia grega, ela tem um grande fundo de verdade. Muita coisa da mitologia grega aconteceu, né? Aconteceu sim. Existia esses homens, né, com grande força, grande poder, e como aí um semideus, né? Realmente aconteceu e houve esses pessoal aí mesmo da antiguidade, né? Porque a Bíblia fala que nasceram valentes, pessoal. Esses homens eram valentes da antiguidade, homens de fama, homens diferenciados, guerreiros com um poder tremendo, né? E você já ouviu falar também do Minotauro? Agora você está indo longe demais. Não, isso não é possível, não existiu um Minotauro. Pessoal, vocês viram o vídeo passado que eu falei dos anjos, né, que Ezequiel viu? Ezequiel viu anjos diferenciados, tremendíssimo. Vocês lembram que eu falei lá, que, né, lá no texto de Ezequiel fala que os anjos têm pés de boi, pés de boi, pessoal, pernas de boi. Então, pessoal, pernas de boi, cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia. Cara, esses anjos, eles se transfiguravam em humano, né? E se deitavam com as suas mulheres, e nasciam seres híbridos, nasciam gigantes, nasciam pessoas com pés realmente de boi. Era uma coisa bizarra.
Então, para Deus não deixar que isso fosse à frente, Deus precisou fazer um dilúvio. E como a maldade humana já também estava bem avançada, e para Deus não deixar esses Gênesis, né, que Satanás estava impondo sobre a humanidade não ir à frente, Deus precisou fazer o dilúvio, acabar com os seres humanos e também acabar com esses seres híbridos que existiam aí no passado. Agora eu vou provar para vocês que o que Gênesis fala lá no capítulo 2, né, no versículo 2, aliás, né, que viam os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas. Vou provar para vocês que eram anjos. Vamos lá, pessoal, em Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá, quem é esses filhos de Deus que vieram se apresentar perante Deus? Homens, seres humanos? Não, são os anjos. Anjos. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar-se a Deus, veio também Satanás entre eles, né? O acusador, no caso. Então, pessoal, quando a Bíblia fala filhos de Deus, está se referindo aqui a anjos. Naquele período de época, não podia ser denominado um homem mortal ser chamado filho de Deus. Era um dos pecados mais terríveis que existia. Era algo assim abominável para a humanidade você ser comparado filho de Deus. Então, para o humano não podia ser falado isso. Para vocês terem ideia, até na época de Jesus não se podia fazer isso. Quando Jesus veio aqui, esteve aqui nessa terra, você pode ver quando ele se denominou filho de Deus, o que o sacerdote falou? É abominação, você está se denominando filho de Deus, né? Era pecado até na época de Jesus falar que você é um filho de Deus. Então, naquela época lá, ser denominado ser filho de Deus era uma abominação tremenda, terrível. Então não se falava isso, né? Só se falava que era considerado filho de Deus, aí um anjo, algo diferenciado, um semideus, né? Então, naquela época acontecia esse tipo de coisas. Então, pessoal, o dilúvio, quando aconteceu, não foi apenas para exterminar a raça humana. Tinha algo a mais, que eram esses seres híbridos que foram procriados através dos anjos caídos com as mulheres humanas. E isso realmente aconteceu, pessoal. Aí começou a nascer aí seres humanos híbridos com uma força extraordinária, gigantes, altas, né, estaturas, pessoas com pés, né, diferentes, pessoas com cabeças diferentes, né, com corpo diferenciado, com um talento de força, de fama, a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Eram homens de fama, era diferente mesmo, pessoal. Então, para Deus não deixar isso ir à frente, o que Deus fez? Ele bolou um dilúvio e para também acabar com a maldade humana e também acabar com esses seres híbridos que Satanás estava impondo sobre a humanidade. Então, pessoal, ficou bem claro para vocês entenderem o que aconteceu no dilúvio, por que o dilúvio teve que acontecer por causa dessa situação toda que Satanás e os anjos caídos estavam causando, né? Os seres híbridos aí, seres gigantes, seres diferenciados, seres de fama que existiam nos tempos antigos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, essa pincelada aqui que eu dei sobre o dilúvio e sobre esses seres, né, diferenciados e híbridos que existiam na antiguidade e que foi preciso Deus dar um fim, dar um basta nisso também.
Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo já está um pouco comprido. E agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado. Se inscreva no canal se porventura você ainda não é inscrito. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. E agradeço a sua presença nesse vídeo, por ter assistido. E até o próximo.